Fala galera, mais um JMCast, temporada de verão, e eu aqui sempre trazendo empresários reais, resultados reais, pessoas que impactam muitas empresas com muitas soluções, e dessa vez soluções que colocam dinheiro no bolso do empresário. Muitas vezes o empresário não está vendo aquele dinheiro, é o dinheiro que ele deixa na mesa, é o ponto cego, e por isso você precisa de profissionais que sejam profissionais com expertise tributária para que possa fazer com que esse dinheiro seja alcançado. E hoje eu estou aqui com 3 caras que eu gosto muito, são meus sócios no Fire Club, são empresários, são advogados. Eu também sou advogado, a gente estava comentando aqui, pô, advogado, cara, mas advogado sabe impactar a vida do empresário e isso que importa. Eu tô aqui, recebam eles com uma salva de palmas, Gersino, Rodrigo e Darcy da Evox Fiscal, uma salva de palmas! Obrigado! Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Valeu, plateia, John, obrigado. Plateia firme ali. A galera tá animada, né? Agora tá bem de manhãzinha ainda, esse lugar lindo, né, Johnny? Que ideia legal isso aqui, cara. Eu até antes gravei ali rapidamente, tipo uma chamada para stories, e eu tava falando isso, que nós advogados, contadores, tem o hábito da sala de reunião, sala com cliente, escritório, terno e etc. E esse ambiente aqui é diferente do nosso dia a dia, e a ideia é muito, muito legal. E achei fica bem muito bacana. mais leve, né? Fica. Ontem até aconteceu um negócio engraçado, tava eu gravando aqui com um convidado também do Fire Club, e aí eu gravando assim com ele, né, a galera tava animada, e comecei a ver um monte de gente tirando foto aqui, eu falei, caramba, mano, isso é importante, né? Eu e ele, tinha umas 7 pessoas aqui, mas não, era o pôr do sol, a galera tava no pôr do sol, era a paisagem. Então, realmente é um ambiente descontraído. Mas, ó, para colocar dinheiro agora, antes de entrar na história de vocês que já têm resultados, vocês que têm uma empresa construída e sólida no mercado hoje, e que a gente também vem cada vez mais estreitando laços, né, com o Serac, eu quero já colocar dinheiro no bolso do empresário para que ele tenha ciência agora. E depois a gente entra na história. E você que está assistindo aqui esse canal, não esquece de compartilhar, comentar, deixar o seu like, fortalecer o canal, se inscreve no canal, porque esse assunto é muito relevante para você empresário, para você contador, que realmente quer gerar novas soluções, gerar o valor para o seu cliente, ou você empresário que quer colocar dinheiro no bolso. O podcast começa agora, pega papel e caneta e segue os caras, que os caras são bons. Seguinte, gente, muito se fala sobre transação tributária e o empresário não faz ideia o que é uma transação tributária. Vamos começar já direcionando eles. O que seria uma transação tributária? A transação tributária, Johnny, apesar de ser um estudo bem recente no nosso mundo, no dia a dia do direito tributário, da negociação das dívidas tributárias, ela já tinha previsão legal desde a publicação do CTN. Então ela já estava lá, porém precisava de uma lei para poder trazer as regras e as condições dessa transação. Na prática, o que é a transação tributária? Negociação direta fisco-contribuinte. Então, até 2019, quando iniciou começou a legislação de fato da transação tributária, através da medida provisória 899, até então não existia essa relação de negociação do fisco-contribuinte. O que existia até então eram os refis. Então, o fisco, quando ele queria conceder algum benefício fiscal, no sentido da dívida tributária, ele publicava algum refis, o contribuinte aderia a esse refis, mas não tinha nenhum tipo de relação direta. Hoje, você consegue sentar na mesa com o fisco, sentar na mesa com as procuradorias, tanto a PGFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, quanto a PGE, que são as procuradorias do Estado, e negociar a dívida. Então, o contribuinte tem um débito com o fisco, seja nacional ou estadual, ele consegue sentar na mesa e negociar. E aí, essas negociações, você pode ter 70% de desconto na dívida, você pode ter um parcelamento que vai até 145 vezes, ou seja, facilita muito o pagamento para quem está com endividamento tributário. Por outro lado, aumentou muito a arrecadação fiscal também. Por quê? Aumentou, só no ano de 2024, foram 64 bilhões que a PGFN, né, que a União arrecadou em transações tributárias. Se você pensar que a transação tributária é uma dívida que, em tese, o contribuinte não iria pagar, porque ela classifica os contribuintes para negociar, não é qualquer um também que consegue participar de uma transação, depois a gente fala um pouco disso, sobre a CAPAG, que é a capacidade de pagamento.
ela arrecadou 64 bilhões de contribuintes com créditos que ela entende que são irrecuperáveis. Então, ou seja, 64 bilhões entrou no caixa que não ia entrar no caixa da União. E, por outro lado, você trouxe regularidade fiscal para milhares de contribuintes que não tinham condição de negociar sua dívida pelo o valor que a dívida já estava ali acumulando principal, multa, juros, encargos e etc. Ou seja, se você é um empresário que tem uma dívida específica, tem a capacidade de pagamento, você negocia, é uma possibilidade de você negociar essa dívida com a União. Exato. Certo? E quais são os principais casos ou os principais segmentos que a galera que está ouvindo aqui fala, poxa, eu conheço alguém assim, ou eu estou nesse momento. Quais são os principais segmentos, os principais perfis que classificam a possibilidade de se fazer uma transação? A transação tributária ela é para todo e qualquer contribuinte. Então, desde uma pessoa física a um MEI, a uma empresa do Simples Nacional, a empresa do lucro presumido, lucro real. Então, ela não tem uma classificação por tamanho da dívida, por tipo de contribuinte, ramo de atividade, não é assim que ela classifica. Qualquer dívida pode ser negociada. Pode ter uma dívida de R$1.000, R$100, pode negociar. Como você pode ter uma dívida de 1 bilhão e negociar essa dívida com o fisco também. Inclusive, nós tivemos agora, recentemente, um acordo da Gol, que foi formalizado via transação tributária, que a dívida passava de R$1 bilhão, não é isso? Da Gol passava de R$1 bilhão, o endividamento tributário, com a União só, sem contar Estado. E foi negociado. Então, não tem isso. A classificação, que é o que vamos pensar que é um rate, para o pessoal que não entende entender, o Serasa, você tem lá uma classificação do Serasa, que é em número, né? Vai de 1 a 1000, score, né? Que é o score, exatamente. No caso da dívida tributária, é classificada em letras A, B, C e D. Então, bem rapidamente, A e B não tem desconto, não tem benefício. O fisco entende que você é A ou B, o Johnny com certeza é A, viu, pessoal? Não tenho dúvida disso. Tem condição de pagar a dívida. Vamos lá pesquisar meu nome lá. Certeza que é A. Tá bufando aí de grana e tem condição de pagar a dívida. Então, o A e o B, ela entende que é o contribuinte que consegue pagar sem a necessidade dela conceder os benefícios. O C é o contribuinte que ela já concede alguns benefícios. Então, o desconto vai de 1% a 50%, para quem é C, e já é possível parcelar em até 145 vezes. O contribuinte que é D, o desconto é a partir de 50% até 70%, podendo parcelar a dívida em 145 vezes e ainda podendo usar prejuízo fiscal para pagar o saldo residual, precatório para pagar o saldo residual. Então, o desconto máximo pode chegar até quanto? 70%. 70%. Então, você tem uma dívida de 1 milhão, você pode pagar 300 mil. E é sempre o desconto em cima da multa e juros, ou também existe algum caso que é sobre o principal? Não tem desconto sobre o principal. Os descontos são sobre os acessórios. A multa de mora, os juros, que são a Selic, e os encargos da PGFN, que são os encargos de honorário. Como que eu consigo benefício para pagar o principal? Que aí não é desconto, é pagamento mesmo. Através de prejuízo fiscal, você pode pagar até 70% do saldo residual com prejuízo fiscal e pode também pagar esse saldo residual com precatório. Agora, desconto é só nos acessórios. Dando um exemplo exagerado aqui, nessa situação de prejuízo fiscal, você imagina uma dívida de 10 milhões. Você acabou de falar que tira 70% e você pode utilizar mais 70% daquilo que sobra, você paga 10%. O que era 1 milhão, 10 milhões, você vai desembolsar no final 1 milhão. Nossa. Porque foi 70 mais 70. Então imagina, só interrompendo um pouquinho, porque muda a vida da empresa. Muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente. A gente tem casos, por exemplo, de dívidas de 80 milhões que caíram para 9 milhões, parcelado em 145 vezes. Então, quer dizer, você muda o jogo da empresa. Porque a empresa, com a regularidade fiscal, né, com a certidão, ela consegue crédito em banco, ela consegue participar da licitação, ela consegue contratar com uma empresa que trabalha com tax compliance. A empresa hoje, sem a certidão, ela praticamente não trabalha, ela não atua no mercado atual. Ela não consegue contratar com ninguém, ela não consegue crédito em nenhuma instituição financeira. Então a empresa fica amarrada, literalmente. Esse trabalho aí é o que a gente chama de salvar, porque existe o prorrogar a morte, né? O fechamento da empresa, e esse é o que salva.
Esse e alguns outros, né? Mas enfim, esse literalmente. Esse já quando aconteceu o problema, né? Sim, mas tem muitas multas, muitas vezes, que o contribuinte pode evitar. Fala um pouquinho sobre essa questão de multas. Como que vocês veem esse caso? Porque eu quero entrar nessa questão das multas e também quero entrar na questão eu sou contador e hoje o maior ecossistema de contabilidade a gente coordena ali. E para o contador, muitas vezes ele vê o profissional tributário, o advogado, como uma ameaça, né? Sim. Fala, pô, vai ver problema no meu trabalho, vai falar para o cliente que eu não fiz isso. Só que, pelo contrário, você está agregando valor para o seu cliente, você tem que ter parceiros bons, tal, e a gente até vai falar dessa parceria. Mas primeiro vamos falar sobre a questão das multas. Como fazer esse trabalho preventivo? Quais são as multas? Como é a visão de vocês quando vocês falam isso para o cliente? Porque imagino que depois que vocês identificam a oportunidade, faz a transação, fala, cara, você não pode incorrer num próximo risco. Como que vocês orientam assim os clientes? Perfeito, Johnny. Com relação às multas, ela envolve todo um trabalho de análise da atividade da empresa, onde que ela atua, quais os encargos que ela recolhe, né? Quais as obrigações acessórias que ela tem que cumprir. Então, nós fazemos uma análise completa na estrutura tributária da empresa. Porque hoje, as principais multas, quando a gente fala de matéria tributária, é a multa de mora, que ela já acontece, né? Ela incide de forma automática, não pagou o tributo na data devida, incide a multa de mora, isso, exatamente, por atraso. Mas as principais multas que nós temos hoje em matéria tributária é a multa isolada e a multa de ofício. A multa isolada, ela incide por descumprimento de obrigação acessória. Então, o contribuinte deixou de declarar lá um ICF, um ICD, incide a multa isolada. A DIRB, né? Isso, agora a DIRB, mas... Então, a cada dia que passa, o fisco vem inovando e disponibilizando mais obrigações acessórias para o contribuinte cumprir, para que facilite a fiscalização tributária. E temos também a multa de ofício. A multa de ofício, ela está atrelada ao não pagamento do tributo, mas o não pagamento do tributo, oriundo de uma não declaração, de uma declaração com erro, por falta de transmitir uma declaração acessória que incorreu na falta de pagamento. Então, são pontos que nós analisamos no dia a dia da operação da empresa para que o contribuinte cumpra com todas as obrigações acessórias e não corra o risco de ensejar uma multa isolada, bem como também pague todos os tributos devidos, evitando ali, mitigando erros, mitigando falhas e falta de informações para que o fisco consiga cumprir o seu papel, que é fiscalizar e fazer a arrecadação da forma correta. No cumprimento das obrigações acessórias, vocês identificam que muitas vezes o desafio, a dificuldade está no contador, está no empresário, está nos dois. Qual que é a visão de vocês para dar clareza, né, para essa operação ser bem sucedida? Na minha opinião, isso já é uma complexidade do próprio sistema tributário brasileiro. Então, são inúmeras obrigações acessórias que os contribuintes têm que cumprir diariamente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Então, diante dessa complexidade, é natural que haja erros. Erros no cumprimento das obrigações acessórias, na entrega de prazos, no que eu tenho que declarar, no que eu não preciso declarar. Então, diante dessa complexidade, e não é raro, é comum acontecer, comum. É muito comum, o contribuinte, não por má fé, não porque ele queria deixar de declarar aquele tributo ou de recolher aquele tributo, exatamente por desconhecimento, devido a essa complexidade, acontece muito de contribuinte ser penalizado, ser multado, sem nem saber do que se trata aquela penalização que ele está sendo atuado, por desconhecimento mesmo, devido a essa complexidade. Eu queria até acrescentar 2 pontos. Primeiro, dentro dessa complexidade que o Rodrigo acabou de trazer aqui, nós até temos parceria com o Beto Pinto, que é um dos sócios do Impostômetro, do Empresômetro. Eu lembro que você me falou. Isso. E o Empresômetro acabou de levantar um dado, né, que é assim, assustador. O Brasil altera 42 normas tributárias dia. Então, cara, por mais que os sistemas sejam evoluídos, por mais que a pessoa, o ser humano estude, se dedique, é impossível acompanhar um troço desse. Humanamente impossível. Impossível. Por mais que o cara de TI vai botar robô para ficar acompanhando diário oficial, uma série de coisas, é impossível, né? A inteligência artificial não chegou ainda desse ponto e quem está falando isso é a pessoa que está lá dentro e vê a coisa acontecer. E um outro ponto que eu gosto de acrescentar é que o empresário ele tem o hábito de terceirizar a parte tributária
para contador e para advogado. Isso é um erro, assim, crasso que o empresário comete. Porque o empresário tem que pensar o seguinte, o tributo representa 30%, 40% do seu negócio. Isso eu estou falando de praticamente qualquer negócio. Eu nem vou falar de situações que o tributo pode chegar a 70% do negócio, sim, ou até mais. Então, num negócio comum, representa 30%, 40%. E o que o empresário tende a fazer? Johnny, vamos fazer uma reunião para falar da questão do seu tributo. Não, fala o seguinte, fala com o meu contador, com o meu advogado, eles resolvem para mim. Por que ele faz isso? Porque é uma matéria muito densa, é pesado. Não é a gente que está no dia a dia. Não é. É diferente. O empresário tem uma transportadora. Cara, vamos falar do caminhão, da troca, não sei o quê. Falar de venda, isso ele gosta, ele quer falar. Não, vamos entender isso. Quando você fala do tributo, não. Vê lá com o meu contador, com o meu advogado, que eles resolveram, tá resolvido. Tá errado. Use o seu contador, use o seu advogado para te orientar. A partir dessa orientação, tome a melhor decisão. Então, o empresário tem que entender que a decisão final tem que ser dele. Por quê? Porque o tributo está ali totalmente atrelado ao caixa. Se você tem uma má gestão tributária, isso vai impactar diretamente se o seu caixa vai fechar no vermelho ou no azul. Vai fechar no negativo ou no positivo. E o empresário não entende isso. Aí o que ele faz? Ele terceiriza o contador e o advogado, por prerrogativa da função, não pensa com esse viés financeiro, com esse viés empreendedor. É claro que eu não posso generalizar, que a gente sabe que tem vários profissionais, eu estou falando de um modo bem genérico aqui, mas ele não quer falar sobre isso, ele não quer olhar isso. Então o empresário, ele tem uma grande parcela de culpa de não participar. Então, da mesma forma que você faz reuniões periódicas sobre venda, sobre o operacional, faça reuniões periódicas sobre o tributário. Vai entender o tributário. E o que a gente vem tentando fazer, Johnny? Falar de uma forma, sem juridiquês e etc., para que a nossa mensagem chegue até o empresário. Sim. Entendeu? Para que ele entenda. Então, por exemplo, no nosso podcast, quando a gente foi fazer o bate-papo com você falou, cara, e aí, o que nós vamos falar? Eu falei, cara, definimos o que a gente ia falar, mas vamos falar da forma mais simples, né, cotidiana possível e objetiva, para que o empresário entenda. Para que essa mensagem, além de chegar num contador e num advogado, chegue no empresário. E a gente tem que fazer essa força junto. O contador e o advogado têm que estar mais juntos, tem que se unir. Porque isso, no final das contas, na ponta ali, valoriza a profissão de ambos, tanto do advogado quanto do contador. Você falou de comunicação é deixar comum a ação. Quando o vídeo está preparado, a mensagem chega. Então, você falou sobre desconhecimento. Eu falo que o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. Todos nós somos ignorantes em algo. A gente desconhece algo sobre determinado assunto. Sim. A gente entende matéria tributária, mas entende, sei lá, a gente for aqui na represa, me ensina como montar um jet ski, uma mecânica de um jet ski, eu não sei, talvez nem vocês. Então, essa questão de você ter clareza, minimamente possível, ou marcar reuniões periódicas com o seu contador, com o seu advogado, entendendo isso, traz muita relevância no seu negócio. E uma outra coisa que você falou também quantos maiores os desafios, que no Brasil tem muitos desafios, melhores são as oportunidades. Então você, contador que está ouvindo esse podcast, não queira se encolher ou se esconder ou mostrar para o seu empresário que só tem você. Você precisa ter bons parceiros, você precisa ter boas pessoas que caminham ao seu lado. Se você é um profissional que quer crescer e quer fazer o seu empresário crescer também, a sua ambição e o seu sonho precisa ser tão grande quanto do empresário. Porque senão nenhum dos dois evolui. Sim. E aí, cara, como que eu vou evoluir? Você não tem conhecimento? Procura parceiros. E eu quero até entrar nessa questão do contador. Hoje o contador, muitas vezes, de forma errada, ele vê uma consultoria tributária, um parceiro tributário como um inimigo. E o que vocês pensam sobre isso? Como que vocês contornam essa objeção? A gente vai falar um pouquinho do movimento de educação que vocês estão criando, os eventos são fantásticos. Como que vocês veem essa questão da disputa que o contador gera na cabeça dele com um consultor tributário? Ô, John, essa parte é legal. Eu sempre que faço uma reunião, e eu faço questão que esteja presente o contador, o advogado, se possível, e o empresário. É importante que fique claro que, por exemplo, o Gessino iniciou falando da transação.
A transação dos moldes de hoje, por mais que não seja nova, ela está para todos. E os contadores são muito inteligentes, eles estudam e fazem. Então, peraí, então, se está para todos, ela também está para o contador. Então, o contador faz transação, o contador pode fazer uma apuração de crédito e o contador também pode fazer um planejamento tributário. Mas por que ele contrataria, por exemplo, uma consultoria ou o exemplo agora da Evox para uma parceria? Por que o empresário, então, o que justificaria nos contratar? Vamos lá. Primeiro que a Evox não está aqui para transacionar. Se nós somos um time de contadores, tributarista, perito econômico, criminalista também, nós estamos muito mais, em alguns momentos, para pleitear um desconto, a reclassificação de CAPAG. Nós estamos muito mais para oferecer um precatório em pagamento de parcela. Nós estamos muito mais, às vezes, para entrar com mandado de segurança, para talvez encontrar um visto para desbloquear um bloqueio de 2 anos numa transação que ele não pode mais fazer. Então, o transacionar é bônus. O nosso negócio é o que acontece antes da transação. Então, quando a gente fala de transação, nunca colocaremos um contador em xeque, porque nosso trabalho às vezes é de perito econômico, às vezes é de tributarista. O contador, ele só fica... Nós somos contadores, então ele fica no meio ali para fazer os cálculos. É besteira, então, até fazendo uma moção mais assintosa, é burrice você colocar o contador em xeque, porque ele é seu principal parceiro. Não faz sentido. Não faz sentido colocar ele em xeque. Então vamos lá. O contador quer transacionar, ok, mas deixa eu pedir o desconto primeiro. Então, o nosso negócio, nós vamos tentar reclassificar a CAPAG. Quando a gente fala de apuração de crédito, por que contrataria se ele mesmo pode fazer? Então, a gente tem um negócio ali chamado ou eu preciso, porque se o crédito for líquido e certo, se o crédito tem uma memória de cálculo fácil de levantar, uma escrituração simples, o contador faz. Ou eu preciso de um robô para justificar que talvez o contador não tenha, ou eu preciso entrar numa tese. Se é tese, é risco. Se é risco, o contador não pode fazer. Alguém tem que defender. O contador não pode defender a sua própria compensação. Porque nós fazemos a compensação e também... Porque, na verdade, a Evox não é uma empresa que apura crédito e defende. Nós somos uma empresa de contencioso que também apura crédito. Tem diferença isso. Nós aprendemos primeiro a defender, para depois apurar. E quando a gente fala de planejamento, que também a contabilidade pode fazer, a gente tem que entender, porque qualquer planejamento ele acontece antes do fato gerador. Porque depois que aconteceu emitir a nota, não existe mais planejamento. Né? Então, as empresas hoje preocupam muito mais com depois que ocorreu o problema, ou preocupa uma inteligência, é um nome talvez estranho, inteligência muito grande para sonegar, mas se essa mesma inteligência fosse feita para um planejamento, talvez ficaria muito mais barato do que a sonegação e o risco futuro. Então, a Evox entra em algumas situações de planejamento que às vezes geram uma curiosidade de risco. Será que eu tenho uma franquia? Eu sou um franqueador, vou colocar lá uma conta separada ou vou criar uma associação para eu economizar o IR e assim eu investir mais ainda nas situações de propaganda. Será que isso é um risco? Onde eu posso entrar? Então a Evox entra numa situação de planeja, mas preparando um questionamento. E isso é o que justifica, porque um planejamento comum aí, eu vou vender um combo de coca com lanche, eu aumento a coca que tem mais benefício, isso aí não precisa da Evox, tá? Então, de novo, por que justifica? Porque não choca, só isso. Não é o trabalho que eles fazem. Tá, okay? Então, deixando isso claro, e quando a Evox, engraçado, quando a Evox começou a trabalhar dessa forma, a gente começou a fazer mais parceria com as contabilidades. Porque, de fato, hoje é o contrário. Eles indicam para os próprios clientes deles o nosso trabalho. Porque sabe que não foge totalmente ao deles. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que era mais ou menos isso. Quando a gente começou, quando a gente se aproximou, uma coisa que a gente falou, não sei se foi lá no podcast ou eu estava falando com o Rodrigo, não lembro como que surgiu esse assunto. A gente falou assim, cara, o posicionamento de vocês tem que ser assim, o parceiro número 1 dos contadores. Lembra disso? Sim, você falou. Exato. Cava essa bandeira, né? E assim, finca essa bandeira. Fincar essa bandeira, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem e que vários tributaristas fazem também. Tem pessoas muito boas, tem pessoas que não são tão boas, mas a Evox hoje já tem muitos resultados, muitos parceiros. E você, contador, assim, falando assim, papo reto, contabilidade pura e simplesmente não vai te deixar rico, em regra. O que vai te deixar rico é você plugar soluções no seu ecossistema. Essa é a parada. Só que tem um negócio de contabilidade que ninguém te tira. E que eu sou advogado, nenhum advogado tem tanto quanto contador, que se chama confiança. Quando você adquire a confiança para um cliente, confiança é vínculo, vínculo é venda, você vende qualquer coisa para o seu cliente. Então você, contador, que quer colocar dinheiro no bolso, quer ficar rico de verdade, você precisa olhar para os caras assim e falar assim, cara, eu não tenho isso ainda. Eu preciso entender o que eles fazem, pelo menos para saber se faz sentido eu ter esse braço no meu ecossistema e para que eu possa crescer de verdade, para que eu possa enriquecer de verdade, tendo a confiança como principal pilar para você plugar outras soluções. Vocês concordam com isso? Sim, eu poderia colocar numa sala uns 50 contadores que
segurou um pouco para iniciar essa parceria conosco, mas que hoje ganham muito mais, algumas vezes mais, no próprio trabalho de parceria conosco, que por sua vez salvou os clientes e hoje ganha muito mais. E sem contar alguns casos que simplesmente deixou de fazer contabilidade. Terceirizou tudo e falou, eu vou trabalhar só com a situação agora tributária. Fala um caso, Darcy, de que vocês já pagaram para algum contador por alguma transação, algum movimento que vocês fizeram em dinheiro, para a galera entender um pouco. Eu vou falar de um aqui que eu acredito que foi o contador mais conservador que nós tivemos até hoje, inclusive amigo do Gersino, não vou falar o nome dele não, mas é do Rio de Janeiro. Você sabe quem que é. Ele é contador e advogado. Então ele é contador para algumas empresas e ele, em determinado momento, também sabia fazer transação. Ele chegou numa empresa que já era uma classificação D, mas ela precisava de CND mês a mês. Ela não podia atrasar a situação de CND. E nós criamos uma estratégia com essa empresa que determinada velocidade, se ela fosse jogada para PGFN e transacionada, ele ia ter uma economia de 125 milhões. E esse contador que já tinha liberdade com aquele cliente, mas que não via a viabilidade de jogar para lá e ter esse desconto, conseguiu negociar 25% de honorário. Então, você imagina, é 25% de 25 milhões. 125. De 125 milhões. 125 milhões. E quanto ficou no bolso do contador? 50%. 50%. Ou seja, contador, quanto tempo você demoraria para colocar assim, e sem força, hein? Sem força. Porque eu digo assim, o que você usou nesse elo? Você tem que entender que para uma mente preparada tudo é aula. Isso aqui é uma aula. Então assim, cara, se eu fizer um negócio desse, bobear, tá me jogando uns 5 anos na frente da minha vida. Que eu demoraria muito tempo para colocar esse dinheiro no bolso, ou que nem veria esse dinheiro. Mas você tem um negócio, você tem um elo muito forte, que é a confiança. Antes de continuar esse podcast, eu quero pedir pra galera se inscrever, compartilhar, comentar, tá com a gente mesmo, para entregar mais conteúdo. Eu queria que vocês falassem como que encontram vocês, como que encontra a Evox, quais são os arrobas de vocês no Instagram, a galera que quer conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, por onde que eles acessam? Vamos lá. O Instagram da Evox é @EvoxFiscal. Evox é EVOX. Isso. Exato. EVOX Fiscal, @EvoxFiscal. O meu Instagram é Gersino, @Gersino Tributarista. O meu é @Rodrigo_Teodoro P. O meu P de pato. Rodrigo Teodoro P. Darcy Júnior Tributarista. Sempre fotos e postagens lindas, entram lá e ainda vai aprender muito. E nas próximas semanas agora estarei postando pelo menos uma vez por semana alguns assuntos sobre a reforma. Que legal. Talvez nós não vamos falar aqui, mas o pessoal vai aprender bastante. Aí, esse é o próximo assunto aí. Esse já é o próximo assunto. Mas, Johnny, eu quero só falar um pouquinho dessa relação advogado e contador. Quando nós começamos a atuar com consultoria tributária, o que acontecia? Nós íamos para a reunião para degladiar com o contador. Então ficava aquela briga. Advogado, o contador não faça, o advogado não faz, e ficava essa briga. O que nós percebemos? Espera aí, se eu começar a entender aonde que tá a linha que separa o trabalho que é prerrogativa do contador e a partir dali o trabalho que é prerrogativa do advogado, eu paro de ter conflito com esse cara. Então, quando nós começamos a separar isso, falei, John, tá bom, você é contador, até aqui, cara, vai o que você vai fazer, eu não vou entrar na sua seara, você tem que fazer, você vai escriturar, você que faz isso, nós vamos retificar, eu vou mandar para você antes de transmitir para você conferir se está certo, eu vou, por exemplo, levantar um crédito, nós vamos te passar a memória de cálculo para você conferir, que está dentro da prerrogativa da sua função, e a partir dali, o levantamento do crédito, a defesa, a resposta, tudo, aí já não é prerrogativa da sua função, mas é nossa. Então, quando nós começamos a entender isso, a partir dali o relacionamento começou a mudar. Então, a gente não ia mais para a reunião para discutir com o contador. Na verdade, nós passamos ao quê? A utilizar o contador da empresa como um aliado, muitas vezes até sem ele perceber. Uhum. Porque a gente falava alguma coisa e falava, não é isso, Johnny. Não é assim que funciona na escrituração, não é assim, aí vai, cara, é assim mesmo. Então ficou bem mais tranquila as reuniões. E quanto à parceria do contador, quando nós começamos a mostrar para ele o quê? Falar, contador, você tem a confiança do cliente, ela é sua, não é minha. Uhum. Porém, você tem uma dificuldade que é cobrar para além dos honorários contábeis. Uhum. O contador, o cliente, ele tem uma dificuldade de aceitar cobranças para além dos honorários. Então, cara, eu vou fazer uma recuperação de crédito para você, vai te custar 20%, 30% de honorário. O cliente fala, não, mas peraí, eu já te pago
eu já te pago o honorário mensal, aí você vai me cobrar para recuperar um crédito. Eu tenho... vou te fazer uma revisão de capaz de uma transação, vou te cobrar X, o cliente não quer. Aí imagina só, você vai assumir uma responsabilidade, um trabalho, sem cobrar nada por isso, e você só vai assumir um passivo. Então nós começamos a mostrar isso para o contador. Falei, cara, você está recuperando um crédito do seu cliente, não está cobrando nada além dos honorários que já é de direito, você escriturar o trabalho, e se a Receita questionar? Você acha que ele vai simplesmente falar, não, Johnny, tá tudo bem, vamos contratar um advogado agora para defesa? Não, ele vai falar, cara, você fez, Você que fez. você resolva. Você fez, você resolva. A gente até tem um caso que foi bem emblemático para nós, que nós procuramos um contador que era parceiro, para ser parceiro, e esse contador, a maioria dos clientes dele eram médicos. E nós procuramos eles para fazer aquele trabalho de equiparação hospitalar dos procedimentos que o médico faz. E ele acabou não fazendo a parceria com a gente e aplicou por conta própria. Não cobrou nada dos clientes. Passou, sei lá, 1 ano, esse cara procurou a gente, desesperado. Cara, eu preciso da ajuda de vocês para quê? Para defender os meus clientes. Porque ele aplicou e o município, aí ele aplicou tanto na IR quanto na contribuição, mas aplicou também no ISS. O que aconteceu? O município autuou todos os clientes dele. Todos. Tinha defesa? Tinha. Só que olha o passivo que ele assumiu. Não, só dor de cabeça. Dor de cabeça. Foi quando autua, vem pra ver tudo. E o cliente botando o dedo na cara, falando, cara, eu não mandei você fazer isso. Foi você que me falou que eu tinha direito. Entendeu? Então, quando nós começamos a aliar as duas coisas, cara, eu não entro na sua seara. Eu entendo aonde está a linha que divide o meu trabalho do seu. E respeito isso. E segundo, faz a parceria comigo, porque você vai ganhar, o seu cliente vai ganhar, você não vai assumir um passivo, todos ganham. Aí a coisa de fato aconteceu. E só um detalhe interessante desse parceiro que o Darcy falou do Rio, que de fato se tornou um amigo, que um dos slogans dele é o seguinte: há 30 anos eu tenho o mesmo número de telefone. Então ele fala que isso prova que ele é um cara que faz tudo certo. E ele fala, pô, há 30 anos eu tenho o mesmo número de telefone. Então, eu não escondo de ninguém. O slogan dele. O slogan dele é esse: há 30 anos o meu telefone é o mesmo, não mudo. E de fato, as cifras foram muito relevantes e um trabalho que com certeza ele teria uma dificuldade muito grande de adicionar nos honorários e assumiria a responsabilidade sem ganhar nada sobre isso. Total, faz total sentido. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu conheci lá a Evox e vejo o movimento que vocês têm criado. Eu queria entrar rapidamente, assim, um pouquinho na reforma tributária. Tem trazido muita insegurança, né, para o empresário e para muitos contadores também. Então, assim, o que esperar da reforma tributária? Como que vocês estão vendo esse novo momento? É um momento de muita oportunidade, né? Dizem que o mercado é muita oportunidade. Muita. Mas para o empresário que desconhece isso, está gerando muita dúvida e muita insegurança. Como que você vê, Darcy? Vamos lá. Ô Johnny, se você me autorizar, eu vou dar um conselho então direto para os contadores, tá? Talvez eles possam ser pressionados em relação a isso, mas só para a gente iniciar, a própria Receita trata a reforma como não reforma tributária, é a grande reforma econômica brasileira. Ela trata dessa forma. Interessante. Mas então vou dar um conselho direto para os contadores, eles já possivelmente já têm estudado alguma coisa, mas eu queria fazer uma comparação hoje. Mas pensa que eles não estudaram nada, nem o empresário. Vai direto no conselho, porque isso é importante mesmo. A gente acha que as pessoas estão preparadas, mas não estão ainda. Eu vou dar um exemplo aqui que de repente pode trazer uma curiosidade e eles com isso eles vão saber onde estudar e onde começar. Imagina uma contabilidade hoje que tem uma nota de 10 mil reais, tá? Tem algo que nós chamamos na contabilidade que é resíduo tributário. Por exemplo, um contador que paga seu ISS, ele não dá crédito na cadeia seguinte. Então, se a gente for imaginar aqui um contador que emite uma nota para você ou para qualquer outra pessoa por 10 mil reais, então ali dentro tem uns 500 reais, por exemplo, de ISS, vamos colocar 4%, então 400 reais de ISS, mas se ele for o lucro presumido, 3,65. O que acontece? Esse crédito, eu acabei de falar do resíduo. Independente se ele fosse simples, independente se ele fosse lucro real, independente se ele não recolhesse esse tributo, se esse contador não pagasse, se ele atrasasse, se ele parcelasse, aquela empresa que pode estar no lucro real, ela apura aquele crédito. Quem que perde dinheiro com isso? A Receita. Porque você não recolheu, ou às vezes você está no Simples e ia recolher só 150 reais daqueles 10 mil, se você colocar aquela proporcionalidade. Então, onde eu quero chegar? Isso não será mais assim. Por isso que a própria Receita trata como uma reforma econômica. Se não haverá mais a situação de crédito presumido,
Então, de fato, você tem que recolher para aquela tomar o crédito e agora o tributo que era por dentro agora passa a ser por fora. Você, contador, então passa a pensar, olha, se o tributo agora é por fora e o meu valor, então, nessa contabilidade era algo em torno de 9.200, porque o resto era o tributo, então é 9.200 mais os 28%, que vai gerar, exemplo, você vai emitir uma nota agora para mim de 12 mil. Ou seja, você vai encarecer. Só que quando você encarece, para mim, eu que pagava para você 10 e tomava um crédito de 9,25, agora eu vou tomar um crédito de 28%, vou tomar um crédito de R$2.800 mais ou menos. Em alguns momentos vai baratear, porque se a gente separar aquilo que é o preço de fato do custo, se você me vende por 12, me dá um crédito de 2.800, às vezes você ficou 1% mais barato, mas eu como cliente vou querer dar um desperto em cima de você e falar, não, volta a ser 10, porque senão eu vou contratar dela. Então eu vou pressionar você vai pressionar de quem você compra serviço e eu que estou vendendo para um outro vai me pressionar também. Para que tudo se mantenha, todos têm que saber disso. Então eu acredito que no início vai haver um desencaixe, que aqueles que dominam vão querer reduzir o de baixo fazendo a conta que ele acha que é melhor, o de cima vai querer pressionar, mas às vezes eu consigo pressionar ele. Então eu percebo que inicialmente empresas que às vezes vendem mais barato vão enganar aqueles empresários que hoje compram por preço, mas no final das contas o custo sai mais caro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para o empresário, agora não para o contador, para o empresário em relação à tributação dos dividendos e a alíquota, as alíquotas. Como que isso vai impactar no bolso do empresário? Vamos lá. Hoje o pessoal fala muito, o Brasil vai ter a maior IVA do mundo, né? Maior alíquota. Na verdade, esses dias eu estava fazendo uma brincadeira comparando ao que na verdade sempre foi. Só que como o tributo era por dentro, ele ficava escondido. Então as pessoas podem até reclamar da reforma tributária, mas ela pode reclamar então que a contrapartida, o serviço de saúde, saneamento, que não tem a contrapartida, mas reclamar da reforma pela alíquota não, porque na verdade já era. E quando a gente vai fazer algumas comparações, por exemplo, eu comparo a indústria, tem alguns casos que ela barateou, algumas situações do comércio, tem alguns casos do serviço que ela aumentou, mas tem que tomar cuidado que ela tende a aumentar, porque se tudo dá crédito, talvez, dependendo daquela empresa de serviço que tinha várias situações que poderia dar crédito para ela, poderia ficar mais barato. Então, como é crédito na veia, é saldo, é pagamento, eu tomo crédito daquilo, tudo que da cadeia anterior pagou, talvez, ainda que seja uma empresa de serviço, ela pode ficar mais barato. Então, se a gente for pensar, se fosse para quebrar e dar um conselho... A pergunta é objetivamente, vai aumentar, vai estabilizar ou vai reduzir? Então, a indústria tende a baixar. Tende a baixar. E o serviço tende a aumentar. E por que eu tenho que falar tende? Porque depende do que você compra. Porque tudo dá crédito. Tudo dá crédito. É óbvio, né? Que se for aquilo de uso e consumo pessoal, não, é óbvio, né? Eu vou comprar uma garrafa de vinho para você, vou pegar a nota, não vai dar crédito. Sim. Tá ok? Agora, o que eu falo? Como tem a luz, quando eu falo a luz agora eu vejo, eu não via. O que era por dentro, não via. Agora, o que é por fora, a gente vê. Se eu tenho o meu custo e eu quero vender para você por 10, agora eu sei que eu vou vender então por 12.800. Vai ficar muito mais claro. E quem está comprando agora sabe que tem um crédito de 12.800. Então, aquele empresário que não preocupava com seu custo de entrada, custo de saída, uma empresa do Simples, não sabe. Se você perguntar qual que é seu lucro, ele não sabe, mas agora ele vai ter que saber. Vai ter que saber. Talvez aumentar preço. Exato. Vai ser uma estratégia de sobrevivência. Uma das questões que para mim, o empresário já tem que olhar de imediato, Johnny, é porque essas discussões da reforma ainda são muito embrionárias, porque ainda carece de muita regulamentação, de como vai operar de fato o comitê gestor, de como... E vai mudar, hein? Vai mudar muita coisa ainda. De como os municípios e os estados vão regulamentar toda essa estrutura tributária com a reforma, mas de fato o que o empresário já tem que olhar, e sua contabilidade também, as oportunidades atuais antes da reforma ser implementada. Uma delas é a recuperação de crédito tributário, porque ela vai se extinguir a partir de 2032. Por exemplo, para o ICMS, já tem regulamentado que a partir da reforma tributária, a partir de 2032, quem tiver créditos de ICMS vai receber ele em 140 parcelas, corrigidas pelo IPCA. Então, vai virar pó. Então, imagina que o cliente tem 1 milhão lá de crédito, dividido em 140 parcelas, corrigido por IPCA, não vai fazer diferença nenhuma no fluxo de caixa da empresa. 240. Então, isso, por exemplo, já é uma grande oportunidade que o cliente, aquela empresa que até então não olhava para o crédito tributário, tem que olhar. Olha agora qual é a oportunidade que você tem de recuperar crédito, porque isso vai virar pó depois da reforma tributária. E a cada mês que passa, é um mês que você perde porque prescreveu
lá no passado. É muito interessante tudo isso que vocês vêm passando e o conhecimento que vocês têm. Eu quero que você faça um pouquinho, Rodrigão, porque além de vocês ajudarem contadores e empresários, vocês operacionalizarem essas questões de transação, as questões de crédito tributário, vocês também mentoram. Vocês mentoram contadores, mentoram empresários. Eu vejo que vocês estão criando um movimento muito legal de eventos, né? Você já tem a imersão de vocês. Conta um pouquinho, Rodrigo, como que funciona essa imersão hoje? Exato. O nosso movimento, a nossa imersão tributária, ela se iniciou até por um pleito dos nossos próprios parceiros comerciais. Eles falavam, cara, a gente precisa entender um pouco mais da parte técnica, da parte jurídica, para realmente levar confiança para o empresário lá na ponta, no momento de um fechamento de um contrato. Nós começamos esse movimento, começou a dar certo, realmente os parceiros começaram a vender mais, ter mais segurança no momento de vender a venda e sanar as dúvidas dos empresários já no momento da reunião. Era até um gap que nós tínhamos nessas reuniões comerciais, porque às vezes não falava tudo, não apontava realmente os riscos que tinham ali no momento da reunião. E aí, quando se encerrava a reunião, aí o contador questionava o empresário, o advogado questionava o empresário, e você já não estava mais ali presente para sanar aquelas dúvidas. Então, iniciou-se dessa forma, por um anseio dos nossos parceiros comerciais. Também está o tamanho do nosso braço, né? Exatamente. E aí, bem lembrado, Jairzinho, e os parceiros ainda dependiam muito de nós para participar dessas reuniões, para estar fechando os contratos. Então, a partir do momento que nós começamos a prepará-los de uma forma mais técnica, e também falando de outros viés de vendas, né, viés comercial, viés de marketing, de como realmente se tornar um executivo tributário no mercado, além deles terem mais resultado em campo, aumentou o nosso braço, porque cada vez mais eles dependiam menos da nossa participação nas reuniões. Cara, muito bom. A gente vai estar praticamente junto aí, num evento esse ano. Então, fiquem atentos às redes sociais da Evox, as redes sociais que nós vamos divulgar esse evento. Parabéns por esse movimento que vocês fazem. Eu queria entender também um pouquinho agora da parte pessoal de vocês. Quem são vocês? Quem é o Gersino, o Rodrigo, o Darcy? O que vocês gostam de fazer? Família, Deus? Conta um pouquinho o que cada um gosta. Vamos lá. Johnny, só bem rápido, só para complementar o que o Rodrigo falou. Do movimento de educação. Desse movimento de educação, eu acredito que a gente vai criar uma nova profissão. Eu acredito que a Evox Fiscal vai criar uma nova profissão, que é a profissão do executivo tributário. A ideia que nós queremos criar dentro desse ecossistema de educação é fazer com que alguém que às vezes não tem uma formação nada a ver com a área tributária, mas ele tenha a capacidade de vender produtos tributários. Que nós enxergamos os produtos tributários que, se você consegue encapsular algo, embalar algo, você consegue fazer com que alguém venda. Então não precisa de ser um tributarista, de ser um advogado, de ser um contador para vender. Então eu acredito que uma das coisas mais legais que vai acontecer nesse movimento é criar uma nova profissão, e com certeza que vai gerar renda para muita gente. Eu tenho certeza muito disso, legal. vai ser bem legal. Cara, eu sou casado, tá? Casado com a Fernanda, minha esposa, que eu amo muito. Tenho 3 filhos, o Miguel de 10 anos, o Matheus de 6 anos, Tá e a Aurora, animado? tô animado, a Aurora de 6 meses e animado para mais. Não tava falando disso. Tô animado para mais. Eu e a Fernanda, a gente quer ter mais filhos. Vamos pôr menino no mundo. Sou cristão, tá? Cara, eu me vejo como uma pessoa que olha muito o lado do outro. Eu procuro ser muito cúmplice, né? Uma coisa muito bacana que eu, Darcy e o Rodrigo, nós temos uma sociedade que você vê aí, a gente encontra, você vê nos bastidores, a gente brinca muito. Sim, vocês tá sempre leve, muito alegre, né? E esse mesmo comportamento que nós temos um com o outro é o comportamento que a gente tem com a nossa família, com os parceiros, né? Com todas as pessoas que estão à nossa volta. E uma das coisas que a gente procura sempre fazer é servir muito. Então, nós temos já na nossa essência o servir. E aí, servindo, a gente começou a sentar em mesas que a gente não sentava, a gente começou a participar de movimentos que nós jamais imaginamos participar. E uma das coisas que a gente procura fazer né, e aí eu já falo pelo Rodrigo, pelo Darcy, compartilhar o conhecimento que nós temos. Então, nós não restringimos isso, de não passar. Então, eu vejo isso, cara. Acho que da minha parte é isso. Legal.
Darcy? Olha, eu sou tudo isso que o Justino falou, né? Sou o pai da Olivia, devia ter trazido a Olivia aqui para ela ver essa maravilha aqui. 1 ano e 4 meses, esposo da Naila. Sou um entusiasta tributarista, enfim, temos planos demais aqui para fazer, falar em BPO e sérias situações futuras. Jogo muito bem futebol, sou pescador também. O cara que fala que joga muito bem é meu perna de pau. Exato. Não, eu sou meio de criação, pescador e gosto muito de atuar com os meninos aqui, enfim, estou muito empolgado, nunca pensei que eu fosse gostar tanto porque me falava antes da parte tributária, eu só levantava a sobrancelha e saía andando. E eu achava sempre um assunto chato, mas como o que me chama atenção é o tanto que aquilo salva, tanto que aquilo impacta o que acontece nas empresas quando a gente entra e faz esse trabalho. Então acho que é isso que vem empolgando cada vez mais. Enfim, a gente falou agora há pouco da situação da reforma, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas enquanto a gente tiver oportunidade, e pelo menos eu quero continuar ajudando essas empresas. Muito bom. Rodrigão? Maravilha. Eu sou o Rodrigo Teodoro, casado com a Gabriela, minha esposa que eu amo muito está aqui nos acompanhando. Tá aqui, esteve conosco lá no Missão Board, foi uma loucura, Exatamente. A festa, né? Foi muito bom. Aquele navio diferente. Tenho 3 filhos, tenho a Liz, o Luan e o Lucas, que são minha paixão. Tá animado também. Eu encerrei. Tá. Minha animação já se esgotou. Tenho a honra de dividir esse projeto de negócio, de vida aqui com esses 2 caras brilhantes que Deus me proporcionou ter como sócio. E falar também, agradecer ao nosso time, a todo o time Evox Fiscal, porque apesar de nós estarmos aqui na ponta, tudo isso só é possível porque a gente tem um time muito competente atrás que nos dá todo esse suporte para fazer uma entrega de qualidade para os nossos clientes lá na ponta. Muito bom. E falando agora de Evox mesmo, e para a gente chegar na reta final desse podcast, esse podcast é como se fosse um compromisso. Compromisso é com uma promessa feita sobre algo. E daqui a 2 anos, 3 anos, a gente vai escutar esse podcast e vai falar assim, cara, olha lá, eu falei aquilo naquele podcast e aí eu alcancei até antes do que eu imaginava, ou eu alcancei o que eu imaginava. Onde a Evox Fiscal quer chegar? E assim, quando eu falo compromisso, às vezes as pessoas vêm assim, não, a gente quer ser, impactar, não sei o quê. Não quero nada muito intangível, quero um negócio assim, números, ou seja, números, quero aumentar tantos % de faturamento, quero estar em muito mais estados, quero conquistar não sei quantos mil clientes, ou seja, em números, onde a Evox Fiscal quer chegar e em quanto tempo? Começa aqui, depois vocês terminam. Eu sou mais pé no chão, tá? Para responder essa pergunta, enfim, depois talvez o pessoal vai voar mais um pouco. Mas o que acontece? O crescimento nosso, de fato, ele está sendo muito exponencial na parte que é a parte tributária, essa parte de transação. E a crescida é muito grande. Mas eu acredito que tem algo que talvez possa ser maior, que agora nós estamos criando a Evox Bank. E legal. Nós temos alguns trabalhos com alguns fundos, nós temos alguma situação agora que a gente está trabalhando com conta escrow, e eu não sei, depois que a gente virar banqueiro, o que vai virar isso? Então, se você falar, o que a gente planeja, olha, eu tenho certeza que é coisa grande, mas não consigo mensurar o tamanho que isso vai ficar. Mas agora a parte tributária, BPO, essas consultorias que nós fazemos, mais o banco, enfim, o crescimento será bom. Então, isso é uma coisa que é ótimo, mas não tem data. Eu preciso de uma data e o que vocês vão conquistar. Essa situação pode falar, Jéssica, mas essa parte já iniciou. Nós já estamos. Banco. Quanto tempo o banco, então? Não, nós já trabalhamos com isso, é porque ele não saiu. A gente precisa de um código do Banco Central. Então, nós iniciamos de uma forma diferente. Então, tem a parte burocrática, eu não domino a parte burocrática. Mas a parte que depende de nós, ela já iniciou, já tem talvez 6 meses, né? Parte conta escrow, algumas assim, né? Sim. Mas vai lá. Sim. O Darcy falou que ele é bem pé no chão, mas nós estávamos essa semana conversando, né? Com um parceiro, aí ele falou, cara, como é que vai ficar a reforma? Aí ele falou, fica tranquilo, vai ter muito trabalho e muita oportunidade na transição, que vai até 2033 e tal. Aí o cara falou, mas e depois? Aí o Darcy falou assim, nem me preocupa, eu vou estar bilionário. O meu ciclo se encerra em 2033. Eu aposento. Ele falou assim, nem me preocupa, eu vou estar bilionário mesmo. Mas
o que a gente tem como objetivo é aumentar a nossa capilaridade em termos de parceiros. A Evox é uma empresa que nós não temos um setor comercial de atendimento direto ao cliente. Então, o nosso time comercial ele é todo focado em suporte a parceiros. Então, o parceiro traz o cliente, faz essa conexão e nós fazemos todo o operacional e ainda todo o suporte comercial. Então, todo atendimento a gente está junto, mas não abre o cliente, não gera lead, não faz esse corpo a corpo, tá? Para trazer o cliente. Mas onde quer chegar? Nós queremos chegar o nosso faturamento para 2025 em dobrar o nosso faturamento em 2025. Muito bom. No final de 2025 a gente quer ter o faturamento o dobro de 2024. Vamos chegar em dezembro, vamos escutar esse podcast, aí vocês me contam. Se bobear, vai ter passado, vai ter mais do que dobrado. Eu acho que nós vamos fazer isso. Isso pelo que está acontecendo nesse primeiro trimestre, Legal. até a gente estava falando disso, Sim, eu acredito que vai acontecer isso. Muito bom. Rodrigão, e aí? Só complementando o que o Gersino disse, né? Uma frase aí icônica, né? E quando a gente atingir a meta, iremos dobrar a meta. Dobrar a meta, é isso aí. mas o planejamento nosso para esse ano realmente é ter uma penetração efetiva via parceiros comerciais em todos os estados. Hoje nós já temos presença em 22 estados, então... Faltam poucos? Faltam poucos. E realmente a meta financeira, enquanto empresa, é realmente dobrar o faturamento do ano anterior. Muito bom. Gente, foi um podcast incrível para você, contador, empresário. Você precisa seguir os caras, @EvoxFiscal. @EvoxFiscal. E eu quero que vocês realmente entendam o trabalho deles, que vocês mandem mensagem, que vocês entendam o impacto que eles têm causado, o movimento de educação que eles podem te ajudar. Deixem um recado objetivo final para a câmera de vocês aqui, ó, uma palavra, uma mensagem para o empresário, para o contador que nos assiste. Empresário, não terceirize a parte tributária da sua empresa. Utilize o seu contador, utilize o seu advogado como pessoas que vão te instruir para você tomar a decisão final. Contador, não deixe dinheiro na mesa. Na sua carteira de cliente tem muita grana que através de uma parceria, seja com a Evox ou com alguma outra empresa, você pode gerar muito caixa para você, para o seu cliente. E advogado que ainda não atua na área tributária, você tem muita oportunidade para trabalhar dentro do seu network e fazer caixa para o seu negócio e levar oportunidade para as empresas que você atende. Rodrigão? Falar para o empresário que a estrutura tributária determina a margem do seu negócio. Então, se você não tem inteligência tributária, provavelmente você está perdendo para o seu concorrente. Boa! Gostei. O meu vai direto para os contadores. Nós todos os meses fazemos uma imersão gratuita para os contadores, onde a gente fala de transação, de apuração de crédito, de planejamento. São normalmente 2 dias. Vocês estão convidados. O que era antes na Berrine, agora nós trocamos o escritório de Alphaville. Entre em contato em nossas redes sociais e a partir de abril agora você já está convidado. Meus irmãos, muito obrigado pela parceria, obrigado por estarem próximos, obrigado por serem sócios nossos do Fire Club. Tamo junto, meu irmão, apertar sua mão. Obrigado. Você também que é empresário, quer entender um pouquinho mais sobre o Fire Club, pessoas assim, com essa potência, com esse conhecimento, estão lá, um clube de negócios dentro da MLS, que é a Mentoring League Society, o maior ecossistema de empresários do país. Vai ter um QR Code aqui na tela, manda uma mensagem para nossa galera. A galera está à disposição para te responder, para realmente esclarecer. Eu tô aqui finalizando nesse cenário maravilhoso com eles, nessa energia. Esses caras que são família, são empresários, são empreendedores. E foi muito gostoso. Você que gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, comentar, dar essa força, segue os caras e vamos acabar esse podcast com energia. Aqui a gente acaba só fazendo chama. A gente pega aqui, ó, fala 3, 2, 1, chama. Beleza? Vocês estão comigo? Vocês estão animados? Bora. Eu tô animado. 3, 2, 1, chama! Uma salva de palmas!